Ele e o Miguel. E o Miguelzinho. Glória a Deus. Deus abençoe essa família. Como a amada igreja, creio na Bíblia, vai receber os amados irmãos. Sois bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Volte sempre. Traga mais gente. Se gostar, fique com a gente feliz e contente. Amém? Deus abençoe sua vida. Você pode se assentar por um minuto, amém? Eu tenho um pequeno testemunho, pequeno não, um grande testemunho para estar contando de livramento. Essa tarde eu estava na casa da minha cunhada e meu pai me chamou no celular. E ali ele falou: vem para casa que eu preciso de um favor seu. E ali já era por volta de 3 horas da tarde. E eu chegando em casa, falei: o que aconteceu, pai? Ele falou assim: não, é que um irmão meu me ligou. E a família do meu pai não é daqui de São Paulo. Só existem 2 irmãs do meu pai, da parte do meu pai, que moram aqui em São Paulo. O restante dos irmãos dele é tudo do Paraná, inclusive ele veio do Paraná. E ali ele falou: um irmão meu me ligou, disse que o carro quebrou no quilômetro 23 da Bandeirantes, que ele estava vindo do Paraná para fazer uma visita surpresa aqui. Só que aconteceu um pequeno acidente, o carro rodou numa pista molhada e acabou quebrando uma das suspensões e ali a polícia rodoviária levou eles até um mecânico mais próximo e o mecânico está cobrando R$ 1.800 para estar fazendo um conserto rápido. Falei: tá, e aí? Então, ele falou que só tem R$300 e que precisa de R$ 1.500 emprestado. Vamos comigo no banco para fazer uma transferência? Falei: tá bom, se é seu irmão, vamos lá, né? E ele foi explicando para mim no carro. E eu falei: tá, como é que você quer fazer a transferência? É de banco para banco ou é de banco para outro banco? Ele falou: não, eu tenho que pegar dinheiro de banco daqui, dali e depositar. Meu pai tem conta de aposentadoria e tudo mais. E aí ele falou: eu preciso sacar o dinheiro ou transferir para a conta dele, né? Eu falei: tá, mas que banco que ele é? Ele é de um outro banco que não é da agência do meu pai. E eu falei: bom, pai, hoje eu acho muito difícil você conseguir fazer um DOC. Ele falou assim: não, vamos tentar. Aí nós chegamos até o Banco Santander, não conseguimos fazer o DOC. Aí ele sacou um valor. Fomos até o Bradesco, ele sacou um outro valor. E fomos até o Banco 24 Horas e ele sacou um outro valor da Caixa. Falei: tá, pai. Aí juntou, deu R$ 1.500. Falei: tá, pai, mas... E quando ele estava sacando o valor da Caixa, ele disse assim: que pena, com esse dinheiro eu iria fazer a reforma da cozinha, ia trocar os pisos, eu ia trocar os azulejos, enfim, eu ia fazer uma reforma em casa. Eu falei: Satanás maldito, querendo tirar o dinheiro da reforma do meu pai de uma maneira dessa. Falei: mas o seu irmão vai pagar? Ele vai te reembolsar? Falou: eu não sei, é meu irmão, eu também não vou cobrar dele. E aí o Espírito Santo me falou: tem golpe aí. E eu falei pro meu pai, pai, como é que ele falou? Como é que foi a ligação? Ah, ele falou assim, 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 do jeito que eu expliquei. Falei: pai, tem coisa errada aí, pai. Tem coisa errada, liga pro seu irmão. Não espera ele ligar não. Não, ele já vai ligar. Não espera ele ligar não, liga pra ele. No que ele ligou, o filho dele atendeu, o sobrinho do meu pai. E tava alto o volume do celular. E falou: oi tio, tudo bem? Tudo bem. Tá, e aí, como é que vocês estão? Estamos bem. Tá, e como é que tá o carro? Que carro? O seu carro, o carro do seu pai. Tá bem. Tá aqui em casa. Vocês estão aonde? Em casa. Lá no Paraná. E aí, deixa eu falar com o seu pai, que é o irmão do meu pai. Aí atendeu. Aí eu já fiz assim, fala normal, nem conta. Ô, como é que você tá? Tô bem. Onde você tá? Tô em casa. E quando é que você vai vir pra cá? Não sei. Final do ano talvez.
talvez aí eu ligo para você quando eu fazer uma visita. Ah, tá, a gente tá com saudade, vem para cá qualquer dia. Tá bom. Meu pai desligou, eu falei, tá vendo, pai? É golpe, pai. O Espírito Santo de Deus levou meu pai de um golpe de R$1.500. Sabe o que é isso, meu amado? Meu pai ele não congrega aqui, mas sabe com quem eu aprendi a ser dizimista fiel? Foi com o meu pai. Meu pai e minha mãe é um dos maiores exemplos de dizimistas fiéis. E eu sempre aprendi que o Senhor ele dá o livramento para aquele que realmente serve e busca a face dele. Esse testemunho fica de alerta para vocês também, meus amados. Que meu pai ele se desesperou com o telefonema e achou que era o irmão dele. Ele falou, mas é a voz do meu irmão. Eu falei, pai, isso daí, psicólogos já disseram que no desespero, a voz do outro lado se parece com a voz de quem você acha que é. Então fique um alerta também, se algum telefonema de um parente, de alguém suspeito ligar para vocês, ligue de volta para a pessoa, não entre em desespero, vá orar, busque a direção de Deus, que Deus ele é fiel para nos avisar, amém? Gostaria que você aplaudisse ao Senhor por esse livramento, amém? Deus é fiel, Deus ele é fiel, amém? Ministério do Louvor, eu ia louvar, mas pode sentar, amém? Obrigado, eu ia louvar na hora das visitas, mas acabou pulando o louvor, amém? Gostaria agora que você ficasse de pé. Aleluia. Esse é o 9º dia da campanha 12 dias de clamor para 12 cestos cheios de vitória, amém? Você crê que você vai receber 12 cestos cheios de vitória, cheios de bênção, amém? Já tem um irmão aqui que Deus já abençoou, amém? Aleluia, que esse ano vai ser um ano maravilhoso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo, a qual ele escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 5, no versículo 22 ao versículo 25. Aleluia. O Bispo Natan está pregando na sede e ele e a pastora decidiram estar me escalando para estar pregando na noite de hoje. Além de agradecer a vida deles, eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque pregar na terça é uma coisa, na quinta é outra, pregar no sábado tem um peso, todos os dias pregar a palavra do Senhor tem um peso subir nesse altar, que é santo, que é consagrado, mas o peso do domingo é só por Deus, viu? Como é pesado estar aqui no domingo para trazer uma palavra, porque é o primeiro dia da semana e o Senhor ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração, que vai trazer e produzir vitória para o meu e o teu coração. Você crê nisso? Aleluia! Carta aos Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 25, que diz: Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Soberano Deus e Pai, Criador do céu e da terra, Pai amado, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, na presença do Espírito Santo de Deus, ó Pai, Senhor Jesus, ó Pai, Senhor, que essa palavra, ó Pai, Senhor, estar aqui, ó Pai, Senhor, para ser, ó Pai, aplicada à vida dos Teus filhos, ó Pai, de que maneira, ó Pai, Senhor, ela vai adentrar ao coração dos Teus filhos, ó Pai, e Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, ó Pai, Senhor, eu clamo a Ti, ó Pai, Senhor, nesse momento, ó Pai,
me humilhando, Senhor, na sua presença, reconhecendo que sou pó, não sou digno de estar aqui, mas o Senhor, pela tua graça e infinita misericórdia, me trouxe aqui, Senhor, para anunciar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Pai, bem sei, ó Pai, Senhor, que eu não sou melhor do que ninguém que está aqui, Senhor, porém o maior de todos és Tu, ó Senhor, que está aqui no meio de nós. Pai, Senhor, toma a vida do pregador, ó Pai. Senhor, toma, Senhor Jesus Cristo, a minha vida em Tuas mãos. Fala, Senhor, aquilo ao qual o Senhor quer, ó Pai, falar com a Tua igreja. Aquilo que o Senhor deseja falar com a Tua igreja. E não, Senhor, aquilo que o Teu povo quer ouvir. Mas, Senhor, amado, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, ó Pai, produzam os melhores frutos, ó Pai, Senhor, ao qual os Teus filhos, ó Pai, possam produzir. Pai, Senhor, assim eu lhe suplico, clamo e lhe agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Na palavra de hoje, o Senhor ele vai estar trazendo para nós a família. Vamos estar falando de família na palavra de hoje. Deus ele tem uma palavra para você, homem, para você, mulher, para você, jovem, para você ao qual já é casado, você que é casada e você que pretende se casar. O Senhor ele tem uma palavra para você nessa noite. E quando me foi incumbido de estar trazendo a palavra no domingo, o bispo falou, o tema é vida conjugal, família. E o que melhor pregar sobre vida conjugal num domingo, que nós intitulamos como culto da família. Como o primeiro dia da semana, nós cultuamos a Deus em homenagem à família, porque a família é o projeto de Deus. Deus, ele instituiu, primeiro nos animais, macho e fêmea, e depois veio o homem, em seguida veio a mulher, e ali se tornou uma família. Quando nós nos tornamos família? A partir do momento que nós deixamos ali, cortamos a relação com o nosso pai, com a nossa mãe, e nos unimos à nossa mulher. A partir disso nós tornamos uma família, uma só carne. E aqui eu estava pedindo uma palavra para o Senhor, porque a Bíblia, ela é repleta de casais. Muitos casais, a começar com Adão e Eva, estão na Bíblia. E assim se segue. Famílias e mais famílias com seus erros, com seus acertos, com as suas dificuldades, com as suas perseveranças e com as suas bênçãos. A família, depois de Cristo como centro da Bíblia, eu vejo a família, porque o Senhor ele trabalha a todo tempo em favor do bem-estar da família. Em todo tempo o Senhor ele tem trabalhado em favor do bem-estar da minha, da tua família. Isso foi lá no tempo de Adão e Eva, isso foi no tempo ali de Noé, foi no tempo de Moisés, foi no tempo ali do Abraão, Isaac, Jacó. E assim continuou, e até os dias de hoje o Senhor, Ele não tem cessado de trabalhar em prol da minha e da tua família. E aqui o Senhor me deu essa palavra porque aqui o Senhor Ele fala que Ele compara o casamento como o casamento que nós iremos celebrar espiritualmente com Cristo. Já tratando que o Senhor ele tem uma intimidade com a minha vida e com a sua vida. Por quê? Porque Ele é o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ele já tem uma intimidade com a minha vida e com a sua vida. Por quê? Porque antes que você se formasse no ventre de sua mãe, Ele já tinha um futuro trilhado e traçado para a minha vida e para a sua vida. Se é a vontade de Deus que estamos seguindo, sim ou não, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, para que eu vá, para que tudo suceda bem na minha vida, eu tenho que o quê? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas me serão acrescentadas.
E essas demais coisas, hoje nós vamos estar falando da família. A família é o projeto santo de Deus, ao qual Satanás, ele quer derrubar, ele quer destruir. Se você está aqui nessa noite, não pense que o adversário ele está contente. Saiba que ele está muito enfurecido. E ele tem tramado planos para acabar com a minha família e com a sua família. Mas deixa eu dizer algo para você. Ele já está derrotado, porque os planos dele serão frustrados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ladaço de candalabra súbia. E aqui ele fala de uma submissão, ao qual as mulheres têm que ter com seu marido, ao qual nos dias de hoje tem se acabado. E a igreja mesmo, ela tem perdido essa submissão com Cristo, porque nós vemos muitos e muitos cristãos que têm se rebelado contra o corpo de Cristo, perdendo o temor a Deus. As pessoas, elas têm abandonado o corpo de Cristo, achando que está tudo bem, achando que é o melhor caminho, que é a melhor solução. Mas há caminhos que para o homem parece direito, mas os seus caminhos são fins de morte. E o que isso traz para o casal? O casal passa por lutas, passa por dificuldades, passa por erros, passa por desacertos. O homem foi feito do barro, a mulher foi feita da costela. Não são iguais, são diferentes. É por isso que dão certo. Hoje eu estava assistindo um programa com o nome Truques da Mente. E ali eles testaram a capacidade de raciocínio do homem e da mulher. Sabe qual foi o resultado? Deu um empate. O homem ganhou em alguns pontos e a mulher ganhou em outros pontos. Mas deu um empate. E no final eles raciocinaram e disseram: um precisa completar o outro. Homem não completa homem e mulher não completa mulher. O que completa o homem é a mulher, e o que completa a mulher é o homem, porque foi Deus que fez assim. É a família. Não adianta o mundo, que nós vamos na contramão do mundo. O mundo vem querer pregar algo diferente. Eu e você, nós não fomos chamados para aceitar o mundo, mas eu e você somos servos que só aceitam a palavra de um Senhor, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra dele vem dizendo que em Mateus 19:5, Jesus Cristo, ele foi ali, perguntaram para ele a respeito do casamento, se um homem podia deixar a mulher por qualquer motivo. As palavras de Jesus Cristo vêm a dizer: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e não serão dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separa o homem. O que vem a ser o homem, ao qual Jesus Cristo está dizendo aqui no livro de Mateus: o homem representa o pecado, o homem representa o mundo, o homem representa aquele mundo ao qual Paulo fala em Romanos capítulo 12, dizendo que não ameis o mundo e nem no que o mundo há. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Não é para amar o mundo, porque aquele casal que ama o mundo, a chance de ter uma família que é para sempre, a chance é mínima. E nós vemos o que hoje em dia? Nós vemos que casais, até mesmo dentro da igreja, estão deixando as coisas de lado, o mundo entrar e separar aquilo que Deus uniu. E você acha que Deus fica contente quando um casal se separa? Você acha que Deus ele fica feliz quando um casamento acaba? O Espírito Santo ele chora porque uma família está sendo desfeita. E aí engloba filhos. Nós vivemos em uma sociedade perdida, louca, uma sociedade ao qual o pecado toma conta. Por quê? Porque os seres humanos, eles deixaram os princípios próprios, os princípios da Bíblia, eles deixaram de lado e começaram a agir por conta própria. Agora um casamento ao qual um não tem o consentimento do outro, e tem uma grande possibilidade desse casamento ir para o barranco. Como é isso? Um não pede a opinião do outro, um não chega para pedir, para entender o outro, para conversar com o outro, falta-se diálogo. Por que as pessoas, entendam, irmãos, estou fazendo uma analogia do cristianismo com o casamento. Muitas pessoas, elas abandonam, afastam-se do caminho do Senhor. Por quê? Porque perdem o contato com Deus.
param de ter um diálogo com o noivo, param de ter um diálogo com Cristo, começam a agir por conta própria, e ali os seus próprios erros são largados, são deixados de lado, porque o Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas o Senhor, quando Ele vê eu e você tomando atitude sem consultar a Ele, Ele vai deixando, Ele vai deixando, Ele vai deixando. Por quê? Porque Ele está vendo que nós estamos perdendo o temor. E as famílias hoje em dia, qual o valor? Qual é o valor de uma família? Uma família não tem preço. Uma família não tem preço. E a família eu equiparo aqui com a salvação. Salvação tem preço? Salvação não tem preço. E nós temos que fazer de tudo para zelar pela nossa família. E aqui, o Senhor, Ele me deu 3 casos. Me deu 3 casos. 3 casamentos aqui. Ao qual se relaciona muito com a igreja também. O primeiro caso é o pior deles. Acabe e Jezabel. Acabe, rei de Israel. 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29. O Senhor, Ele fala, a palavra do Senhor nos fala uma história de um rei, chamado Acabe, o qual era rei de Israel, e numa aliança política se casa com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher ao qual ela traz consigo os seus deuses, traz consigo a sua idolatria, traz consigo a sua cultura profana, ou seja, traduzindo para os dias de hoje, ela traz consigo o jugo desigual, ela traz consigo aquilo ao qual a palavra do Senhor abomina, ela traz consigo a ruína para um casamento. E Acabe ali, que era o rei todo-poderoso, ele se equipara com um homem frouxo. O que é um homem frouxo? É aquele que se deixa dominar pela mulher. É aquele ao qual que não sabe o seu lugar mediante o casamento. Porque o homem e a mulher têm que saber o seu lugar no casamento. Assim como Cristo e a noiva de Cristo, nós temos que saber qual é o nosso lugar. Eu não posso falar em nome de Deus se Deus não estiver falando. Eu não posso desobedecer ao meu Senhor se Ele mandou eu fazer algo e eu não fizer. Eu não posso agir por conta própria, porque eu sei o meu lugar. O meu lugar é servo, o meu lugar é filho, e eu respondo à autoridade de um Deus todo-poderoso. Assim também seja a mulher equiparada com a noiva de Cristo. Por quê? Porque Deus ama tanto a noiva, porque a noiva é irrepreensível, a noiva é santa, a noiva é obediente. E assim também seja a mulher para com o seu marido. Obediente, santa, fiel. Em questão de fidelidade, tem que falar dos dois. Porque Cristo, por acaso, alguma vez já traiu a igreja? Nunca. Deus, Ele é fiel e Ele nunca traiu a sua igreja. Deus nunca traiu a noiva. E Ele jamais trairá. Porque Ele é fiel, Ele vela pela sua palavra. E Ele não pode negar a si mesmo. E Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Até o arrebatamento. Ou seja, o que é o arrebatamento? É quando a morte pode separar um casal. Somente a morte pode separar um casal, trazendo para o mundo espiritual. O que vai nos separar desta terra para com Cristo? Somente o arrebatamento. O arrebatamento é aquele ao qual nos levará para um encontro com Cristo. E temos que ser assim, fidelidade no casamento. Ei, Acabe, Jezabel era uma mulher ali que eu posso se dizer endemoniada, uma mulher ao qual ela tinha uma cultura de idolatria a Deus Azira e Astarotes, e ali Acabe se deixou levar pela sua mulher, e tudo quanto ela dizia, ele abaixava a orelha como um cachorrinho, e ali obedecia. Ou seja, a autoridade dele de rei ia toda para o buraco, sendo que a sua mulher, que adorava outro Deus, ela ali mandava nele.
Ei, Paulo deixa bem claro em dizer que quando não há comunhão entre o casal, quando uma mulher serve a Deus e o homem não serve, isso é jugo desigual. É por isso que nós temos que saber escolher. Acabe ali, ele se deixou levar por uma influência política. Acabe se deixou levar por um momento. Olhou Jezabel, casou-se Jezabel para fazer aliança com outro país. E ali, ela trouxe consigo a maldição, trouxe com ela ali todos os seus deuses, trouxe ali com ela toda a sua idolatria. E qual foi o fim de Acabe? Acabe ali se tornou um rei ao qual fez o que era mal aos olhos do Senhor. Meu amado, nós temos que ter cuidado. Qual é a pessoa que nós escolhemos para ficar do nosso lado? Olha as atitudes, olha o jeito de falar, olha o jeito de agir. Tem muitos casamentos hoje acabando em morte, por causa que não soube escolher, por causa de um ciúme doentio, porque não tem Deus no casamento. A falta de Deus no casamento é a base para uma ruína, para acabar com a estrutura de uma vida. É a falta de Deus no casamento. O casamento de Acabe e Jezabel foi um fracasso. Por quê? Porque não existia Deus no casamento, mas existia uma idolatria, existia ali uma vaidade, porque Acabe era aquele que fazia tudo pela mulher, tudo, e não sabia colocar ela no lugar dela de esposa. Porque existem reis na Bíblia, ao qual se a mulher entrasse na presença do rei, entrasse na presença do próprio marido, sem ser anunciada, ela era morta. Porque a mulher, ela tinha que saber qual é o seu lugar. Por favor, as mulheres não me entendam como machismo, mas eu estou pregando aquilo que a palavra diz. E ali, a falta de Deus no casamento de Acabe com Jezabel levou uma sociedade inteira à ruína. Levou a terra ali de Israel inteira para a ruína, porque a chuva não caía. Não caía porque um profeta, um homem de Deus tinha dito que não iria chover e não chovia. E ali a idolatria não levou a nada. Deitar para o santo não levou a nada. A desobediência não leva a nada. Aí se a idolatria entrar no coração do casal, não vai levar a nada. O pastor esteve pregando na terça-feira a respeito de Ananias e Safira. Um casal ao qual deixou Satanás tomar conta do seu coração. E deixou ali o dinheiro falar mais alto do que a obra do Senhor. E ali eles tiveram uma morte fulminante perante Pedro. A idolatria é um fator ao qual acaba com o casamento. Idolatrar o carro, idolatrar a casa, idolatrar os filhos. O único digno de ser adorado é o nosso Deus. E eu continuo dizendo de um casal ao qual tinha Deus no casamento, mas um erro, até os dias de hoje se paga por esse erro. Era Abraão e Sara e Agar. Opa! Um triângulo amoroso. Abraão e Sara não tinham filhos, mas Deus havia prometido filhos para eles. Abraão estava na presença de Deus, mas o tempo foi passando, e o filho não vinha, e nada acontecia. E ele na presença de Deus, e a mulher dele, ansiosa, se deixou levar pelo momento e disse para Abraão: Abraão, deita-se com Agar, tenha um filho com ela, porque ela é nossa escrava. E se o filho que ela tiver, será nosso esse filho, porque eu tenho poder sobre ela e você também. Deite-se com ela, tenha um filho com ela. E ali Abraão, numa atitude de não consultar a Deus, ele ouviu a sua mulher. O ponto para que Deus ele venha abençoar a minha vida e a sua vida é o que? Consultar a Deus a todo momento. Ei, meu amado, decisões são tomadas a todo tempo. Eu já estou há 1 ano e 2 meses casado. E decisões têm que ser tomadas, tem que ser tomada a decisão. Mas o mais importante que tomar a decisão é consultar a Deus para ver se Ele está de acordo com essa decisão.
Uma decisão de um filho é uma decisão muito importante para ser tomada. É uma decisão importante. O que eu falo de consultar a Deus é em relação a decisões importantes. Você não precisa consultar a Deus para saber se você precisa ir na padaria comprar um pão ou não. Está com fome, é café da manhã? Pode ir na padaria, vai comprar um pão. Mas o que eu falo de consultar a Deus são de atitudes que podem definir o seu futuro e o futuro da sua família. Nós temos que consultar a Deus em todo o tempo em relação a tomada de decisões difíceis. Existem decisões ao qual o Senhor Ele nos dá a escolha, porque são decisões fáceis. Nós já estamos acostumados a essas decisões. Mas decisão que vai decidir o futuro da sua casa, da sua família, por favor, consulte a Deus primeiro. Porque Abraão ouviu a sua esposa, não consultou a Deus. Deus havia prometido um filho para ele teria com Sara. Mas ele se deixou levar pelo momento, pela situação. Porque o homem tem que se manter decidido. O homem que é homem tem que ter postura no maior. Aonde nós vemos que o homem é homem? Aonde no momento de postura, de decisão, ele se mantém firme. Ele não é frouxo como foi Acabe. Porque a palavra do Senhor diz, se você quer ter uma vida de sucesso, a primeira coisa a qual você tem que dominar é a sua casa. Se você não domina a sua casa, como é que você pode dominar as outras áreas da sua vida? E um homem se mostra que é homem de verdade no momento de decisão, na hora de dizer o sim, na hora de dizer o não. E ali ele deu ouvidos à sua esposa, deitou-se com Agar e nasceu Ismael. E até os dias de hoje, luta-se para saber quem é o primogênito, se é Ismael ou se é Isaac. Nós sabemos que é Isaac, porque a geração viria do casamento de Abraão com Sara, mas uma tomada de decisão errada, no que nasceu Ismael, filho de Agar, nasceu-se também a Palestina, nasceu-se também a nação ao qual guerreia com Israel até os dias de hoje, ali na faixa de Gaza. Aqueles que lutam um contra o outro, já não sabem nem mais o motivo por que estão lutando, mas até o dia de hoje, essa tomada de decisão influencia na sociedade do mundo atual. Por isso, que nós temos que ter cuidado com as decisões que nós vamos tomar. Deus está no casamento, então deixa que Deus tome a decisão acertada. Deus está no casamento, então deixa Deus agir no seu casamento. Deixa Deus ser Deus no seu casamento. Não brigue com a sua esposa, vá orar. Não brigue com seu esposo, vá orar. Ei, Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra potestades e principados. Está difícil, vai orar. É oração. Deus, Ele ainda continua no controle. Você acredita nisso, sim ou não? Ele ainda está no controle, meu amado. Ele ainda está no controle da situação. Se Ele ainda está no controle, então vai orar. Está difícil, vai orar. Vai orar, porque Deus, Ele trará a solução. Agora, um terceiro casamento, ao qual o noivo e a noiva, os nomes deles não são citados, mas é com eles ao qual eu quero estar trazendo um fechamento para essa palavra. As bodas de Caná da Galileia. Era uma festa de casamento. João capítulo 2, a palavra do Senhor vem dizendo que Jesus foi convidado para uma festa de casamento. E se ele foi convidado, como ele era mestre, ele foi convidado, junto com ele chegou mais 12. Então imagina, além de Jesus, existia mais 12 ali que não foi convidado, mas estava lá, porque Jesus tinha sido convidado. Além de Jesus e mais 12, ainda tinha a família inteira de Jesus, a sua mãe, seus irmãos. E ali algo muito interessante aconteceu, que acabou-se o vinho. E o vinho é mencionado como uma alegria. Não é um vinho alcoólico, não, mas é um vinho puro,
sem mistura de álcool, ao qual era essencial nas festas. E um casamento sem alegria, o que é um casamento sem alegria? Apesar de nós fazermos juras de amor no altar e dizer, é na alegria ou na tristeza? É na saúde ou na doença? É na riqueza ou na pobreza? E quantas pessoas têm deixado só o lado bom atuar, e quando vem a situação difícil, eles largam o casamento? Tem muitas pessoas, uma pesquisa foi feita, quais são os principais motivos para a separação de casais? O primeiro e maior motivo é falta de dinheiro. Muitos casamentos têm se acabado porque tem se acabado o dinheiro. Parece que o amor é movido a dinheiro. Quando acaba o dinheiro, acaba-se o amor. Não! Não pode ser assim. Porque quando nós nos casamos, nós não fazemos juras de amor somente um para o outro, mas nós fazemos juras de amor para Deus. Deus está presente ali na cerimônia de casamento e Ele está escutando. Perante testemunhas, você também prometeu. E casamento, a obra do Senhor tem os seus momentos de alegria, mas também tem os seus momentos de aperto, tem os seus momentos de dificuldades. A obra do Senhor também passa por espinhos, e são espinhos que machucam, são espinhos que deixam marcas. E assim também é o casamento. Para que você desfrute a alegria do casamento, você tem que passar pelos espinhos. Mas o fator principal aqui dessa história é que Jesus, Ele estava no casamento. E porque Jesus estava no casamento, acabou-se o vinho. Ali a mãe de Jesus foi para ele e disse, acabou o vinho. E ali Jesus, Ele disse, mulher, que tenho eu contigo? E dizendo isso, muitas pessoas podem dizer, nossa, Jesus foi sem educação com a sua mãe. Não. Ela sabia quem era Jesus. Ela sabia que o Filho de Deus estava no casamento. Ela sabia que aquele ao qual o anjo disse para ela que ela iria carregar o Filho de Deus, estava no casamento. E ela tratou com Jesus como se fosse um Deus. E Ele respondeu para ela como Deus. E Ele disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, Ele estava dizendo, mulher, ainda não chegou a hora. Não chegou a minha hora, porque Ele sabia o que havia de padecer, o que havia de passar. E ali acabando-se o vinho, acabando-se a alegria daquele casamento. E ali o Senhor, Ele disse, traga-me água. E trouxeram talhas de água para Ele. E ali dessas 6 talhas, se nós formos trazer para a medida de hoje, Jesus transformou aproximadamente 600 litros de água em vinho. E vinho do bom e do melhor. O que isso traz para a minha vida e para a sua vida, é que quando estiver acabando a alegria, o entendimento, está acabando ali a compreensão, o diálogo no casamento, o Senhor, quando Ele estiver no casamento, se você deixar Jesus ser o centro do seu casamento, se você deixar Deus operar no meu e no seu casamento, Ele trará um renovo de alegria e bênçãos para o meu e para o seu casamento. Ei, meu amado, Ele trará numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Ele vai fazer um milagre e Ele vai salvar o meu e o seu casamento. O que as pessoas elas esquecem no dia de hoje é de deixar Jesus como centro do seu casamento. A partir do momento que nós deixamos Jesus ser o centro do casamento, o milagre ele acontece no casamento. E não vai faltar alegria, também não vai faltar o amor, não vão faltar as lutas, sim, mas o milagre vai acontecer porque Jesus está no casamento. Alá condele sudecanda labra súbia. Quando Jesus está no casamento, você pode ter certeza de uma coisa: haverá sim um caminho longo para seguir. Porque o Senhor ele falou que Deus uniu, não separe o homem.
Ou seja, é até a morte. Eu já disse isso para minha esposa, eu falei, você se complicou, porque eu não vou largar você por nada nesse mundo. E a única coisa que me separa de você é a morte. Está perdida, não tem para onde correr. Mas glória a Deus, que nós temos mantido Jesus no nosso casamento. Já fazem 1 ano e 2 meses que estamos casados, não é fácil. Mas quando Jesus está no casamento, Ele traz a compreensão. Quando Jesus está no casamento, Ele traz o entendimento. Porque se você pensa que casamento é fácil, os casados que o digam, não é fácil um casamento. Mas quando Jesus está no casamento, Ele traz a alegria, a compreensão ao qual se precisa. E se estiver faltando alguma coisa, não se preocupa, Jesus vai prover. Se estiver faltando alguma coisa, não se preocupa, Jesus vai fazer um milagre. Se é um filho que você está pensando, não se preocupa, Jesus vai trazer um filho. Alá, conda, labra, súbia. Ei, Deus, Ele tem um projeto especial com a família. Porque é através do homem e da mulher que se nascem as crianças. É através do homem e da mulher que novas famílias se nascem. Ei, e há algo mais valioso do que a minha vida e a sua vida para Deus? Não, porque uma alma, uma vida vale mais do que o mundo inteiro para Deus. E Ele morreu naquela cruz do Calvário para salvar a minha vida e a sua vida. Mas o mais importante, Ele morreu para salvar a família. Ei, não aceite menos que a sua família debaixo da graça. Não aceite menos que a sua família debaixo do poder de Deus. Eu cresci em uma família ao qual eu via o meu pai como uma autoridade máxima na casa, e a minha mãe como uma autoridade máxima que obedecia à autoridade do meu pai. Ei, eu vivi com meus pais solteiro por 26 anos, e eu nunca vi o meu pai e minha mãe brigarem, discutirem. Eu nunca vi por 26 anos, eu só vi compreensão, entendimento. Quando a minha mãe falava algo, meu pai falava, minha mãe aceitava. E tinha coisa que minha mãe falava, o meu pai também aceitava. Nunca vi desentendimento, nunca vi uma discussão entre eles. E graças a Deus eu tenho uma família estruturada. Mas meu amado, se você não teve o privilégio de nascer numa família estruturada, deixa eu trazer uma notícia para você. Jesus Cristo, Ele ainda está no controle, e Ele tem o poder de estruturar você e toda a sua casa. Ei, Ele ainda está no seu casamento, sim ou não? Ele ainda está como convidado, sim ou não? E como nós tratamos um convidado? Com o melhor. Nós não tratamos um convidado com qualquer coisa, não. É um convidado. O convidado tem que se sentir bem. O convidado tem que estar acomodado. Tem que estar em um lugar bom. O convidado tem que ser bem servido. Está entendendo? Se Jesus é o convidado do seu casamento, trate ele bem. Porque ele não é qualquer convidado, ele é o convidado que vai salvar o teu casamento. Ele é o convidado ao qual traz a providência para o teu casamento. Ele é o convidado ao qual já salvou a sua vida, salvou a vida da sua esposa. Se o teu marido, se a tua esposa ainda não é convertido, vá para o joelho, porque eu creio e eu sei que Jesus Cristo ainda está no controle. Ele ainda continua fazendo milagre, e eu creio que a sua esposa, eles vão chegar no caminho do Senhor. É não desistir. É não desistir. E deixa eu dizer algo para você. Quando Deus ele faz um milagre, o casamento ele se torna melhor. Porque o mestre Sala disse: é de costume se servir primeiro vinho bom. Depois que todos já estão satisfeitos, serve-se o vinho ruim. Mas você não. Vocês serviram primeiro o vinho de qualidade inferior. E agora vocês estão servindo o melhor vinho, a melhor alegria. Sabe quando o melhor vai acontecer na minha vida e na sua vida? Quando nós deixamos Jesus Cristo ser o centro do meu e do seu casamento. O
melhor vai acontecer. E algo que eu aprendi nesta igreja é: profetize o melhor para a sua casa, profetize o melhor para os teus filhos. Eu e a minha esposa, deixa eu contar algo, nós ainda não temos filhos, mas nós já fazemos orações para os filhos que virão, porque oração não morre. Oração não morre. Você pode orar para o seu filho até o último dia de vida. Se o seu filho não for convertido, você vai morrer, mas a sua oração não terá morrido. E a sua oração estará guardada em depósito, e Deus continuará trabalhando na sua família. Ei, meu amado. E o plano de salvação aconteceu naquele casamento. Aquele casamento foi salvo de uma ruína, de um desastre, ao qual todos iriam comentar. Agora, vocês que têm, eu tenho certeza que vocês conhecem uma pessoa que teve um casamento fracassado, que teve um casamento destruído, que se separou. É notícia ruim ou não é? Pode ser até de um artista. Ficamos sabendo que até na mídia gospel, um cantor muito famoso e uma cantora muito famosa, eles se casaram. Não passou muito tempo, já se separaram. E prega Jesus, canta Jesus, fala de Jesus com uma sabedoria, fala de Jesus tão bem, fala tão bem do convidado, mas esqueceu de convidar. Esqueceu de deixar o melhor no seu casamento. Meu amado, não queira ser você a pior notícia. Não queira ser você a notícia da separação. Mas queira que a sua notícia seja: aquele casamento é uma bênção. Levante a mão, eu posso profetizar sobre a sua vida. Aquele que quer receber, eu profetizo sobre a sua vida, que o seu casamento, a sua família, a sua casa é uma bênção. Eu profetizo que o seu casamento, a sua família, a sua casa é uma bênção. Eu profetizo que o seu casamento, a sua família, a sua casa é uma bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não aceite menos que isso. Vigiai no seu casamento, porque o diabo quer acabar com o seu casamento. Vigia, vigia. Porque se você não vigiar, o convidado vai embora, se você nem perceber. E sirva o convidado de todo o coração, para que ele nunca vá embora do seu casamento. Porque eu vi isso no meu casamento, teve gente que foi embora que eu nem vi. Está entretido no casamento. É foto com todo mundo. Você não come. Você paga para todo mundo comer e não come. É foto daqui, foto dali. Quando você vê, aquela pessoa veio. Eu vi ela aí, mas já foi. Jesus Cristo é o mesmo. Tem que ficar de olho em Cristo. O alvo é Cristo no casamento. O alvo é Cristo para ter um casamento bem sucedido. Você não pode tirar o olho do convidado principal, que é Jesus Cristo, porque Ele vai trazer a maior alegria que você nunca viu para o seu casamento. Em nome do Senhor Jesus, eu convido você a ficar de pé nesse momento. Eu gostaria, nesse momento, de fazer uma oração. O Ministério de Louvor pode subir. Quero fazer uma oração pelo seu casamento nesse momento. Eu quero fazer uma oração. Eu gostaria que as pessoas que são casadas viessem até aqui à frente. De preferência, fica ao lado da sua esposa, amém? Amém, amém.
Amém? Pode chegar mais para frente, amém, irmãos? Chegue mais à frente. Chegue mais à frente, amém? Para deixar espaço para os outros casais, amém? Eu estive em um encontro para casais no mês de novembro, quando eu estava comemorando 1 ano de casado. E vocês, casais, casados, vocês não sabem o valor que vocês têm para o reino de Deus. A importância que Deus dá para uma família. A você que não é casado, ore a Deus, aguarde, a sua hora irá chegar. Mas vocês que são casados, escuta o que eu estou dizendo, isso eu aprendi no encontro para casais com Cristo, que eu tive no mês de novembro. Vocês são o maior investimento de Cristo nessa terra. Só que vocês também são o maior investimento de Satanás nessa terra. Se por um lado Deus ele está investido para o seu casamento ser uma bênção, Satanás está lutando com todas as forças para acabar com o seu casamento. E que essas palavras fiquem guardadas. Lute com todas as forças para que Jesus nunca vá embora do seu casamento. Porque se Jesus for embora, outro convidado vai entrar. E esse convidado, ele é desagradável e vai querer acabar com a festa. Amém? Feche os teus olhos, dê um abraço bem apertado na sua esposa. Amém? Soberano Deus e Pai, Criador do céu e da terra, Pai amado e querido Rei, Senhor, aqui estão os casais, ó Pai. Senhor, casados, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Pai. Senhor, que um dia, ó Pai, Senhor, foram solteiros, ó Pai, mas hoje, ó Pai, são casados. Um dia andavam só, ó Pai, mas hoje já não andam mais só, ó Pai, Senhor, mas são uma só carne, ó Deus. E, ó Pai, Senhor, eu ministro, ó Pai, Senhor, sobre esses casais, ó Pai. Senhor amado, Senhor, que toda sorte de bênção, ó Pai, Senhor, esteja sobre a vida desses casais, ó Pai. Pai amado, Senhor, que a Tua presença, ó Pai, Senhor, seja e é real, Senhor, na vida desses casais, ó Pai. Pai amado, Senhor, eu não aceito, ó Pai, Senhor, palavras contrárias, palavras, ó Pai, Senhor, de desânimo, palavras de frustração, ó Pai. Pai amado, palavras, ó Pai, Senhor, que machucaram, ó Pai, Senhor, um ao outro, ó Pai. Pai amado, Senhor, não aceitamos isso, ó Pai, Senhor, porque, ó Pai, foi o Senhor quem uniu. Foi o Senhor, ó Pai, Senhor, que uniu, ó Pai, e eles convidaram o Senhor para ser o centro, ó Pai. Pai amado, Senhor, toda obra, Senhor, trabalhada contra a vida desses casais, em nome de Jesus Cristo, que seja desfeita agora. Toda obra de macumbaria, feitiçaria, toda obra de inveja, olho gordo, até mesmo dos familiares, que sejam desfeitos em nome do Senhor Jesus. Pai amado e querido Rei, ó Pai, Senhor, sobre esses casais, ó Pai, Senhor, está a Tua bênção, ó Pai. E é sobre esses casais, ó Pai, Senhor, que o Senhor tem trabalhado, ó Pai. Pai, Senhor, uma sociedade, ó Pai, só se constrói, ó Pai, Senhor, com um grande homem, ó Pai, que ao lado tem uma grande mulher, ó Pai. Pai amado, Senhor, Senhor, que o amor, ó Pai, que os uniu, ó Pai, nunca venha se acabar, ó Pai. Pai amado, Senhor, que o amor, ó Pai, Senhor, que está vivo, ó Pai, Senhor, que ele venha, Senhor, crescer e ficar vivo a cada dia mais, ó Pai. Pai amado e querido Rei, Senhor, nós clamamos a Ti, ó Pai, a Tua proteção. Senhor, vai na casa dos Teus filhos, proteja, guarda as crianças, guarda, Senhor, os filhos, ó Pai, Senhor, dos casais, ó Pai. Filhos, ó qual, Senhor, eles verão crescer, e cresce tão rápido as crianças, ó Pai, Senhor. Um dia, ó Pai, Senhor, essas crianças, ó Pai, Senhor, olharão para eles e dirão adeus, porque eles também estão se formando uma família, ó Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, ó Pai, Senhor, zela, guarda, proteja,
Abençoe a cada família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O tempo não pode apagar nosso amor. Continue aqui na frente, pode continuar. Eu irei contigo para onde for. Há muitas águas não poderão afogar.